Saúde a todos com a paz do Senhor. Conforme determinado pelo pastor, todos juntos iremos ler Atos 13, de 1 a 3. Vamos lá juntos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Todos dizem: obrigado, ocupem vossos lugares. É do conhecimento de todos nós que Deus fez uso de um dos seus instrumentos. Deus fala dentro de nós, Deus fala usando alguém para nós, e Deus fala através de nós. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns, acompanhe o texto, havia alguns profetas e doutores. Não era doutor em medicina, não era doutor em engenharia, não era doutor na ciência da computação, mas doutores na palavra. Doutores na palavra. Eu tive a felicidade de pastorear uma igreja, que ali tinha um irmão que ele não era formado, mas ele era doutor na Bíblia. E quem não lembra de Rocival Saboia da Silva? Rocival era doutor na Bíblia, aqui em João Pessoa. E Rocival preparou uma gama de pastores que ainda hoje estão servindo na seara do Mestre. Mas era interessante, o irmão Rocival Saboia da Silva não era batizado com o Espírito Santo, mas ele era doutor. Porque Deus chama quem Ele quer, e Ele dá a ciência do conhecimento a quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E eu quero que um irmão leia pausadamente Atos 13. Vamos ver. Quem fica em pé e lê para mim? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns, não eram todos, havia alguns profetas e doutores. Permaneça em pé aí, irmão Sérgio. A Bíblia diz que ele mesmo deu uns para... Vamos ver. Efésios 4. Efésios 4 e 11. Por gentileza, irmão Sérgio. Efésios 4 e 11.
Obrigado. Digam assim comigo, e Ele mesmo deu uns para... Ó o apóstolo aqui, ó, tá vendo? Uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelista, esse dedo maior aqui, que é o desbravador, é aquele que chega onde não tem ninguém, é aquele que aluga uma casa, a mulher leva um acordeon, e ele um cavaquinho com poucas cordas, mas ele faz um barulho e daqui um pouco as almas aceitam a Jesus como Salvador. Repitam comigo, e Ele mesmo deu uns para... Digam apóstolos, e outros para... E outros para... E outros para pastores e... Na nossa identidade está o nosso dedão aqui, o dedo do doutor. Ninguém no mundo tem a digital igual a outro. Ninguém no mundo. Como Deus é perfeito em todas as suas obras. Na nossa identidade tem o nosso dedão lá. E ninguém no mundo tem igual a mim. Ninguém no mundo tem igual a você. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. E Deus fez uso de um deles. Porque Ele usa quem Ele quer. Quando chega lá na eternidade, se Deus permitir, eu vou chamar os apóstolos e vou perguntar a ele: quem foi que Deus usou na palavra dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado? Porque tem perguntas que só lá na eternidade. Digam assim comigo: as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. E as encobertas para o Senhor, nosso Deus. Acabou. Eu vou perguntar quando eu chegar lá ao apóstolo Paulo: qual era o espinho na sua carne? Eu quero saber. E somente Ele pode explicar. Há coisas que só na eternidade. E todos dizem: agora reveladas são para nós e para os nossos filhos. Mas as encobertas é para o Senhor nosso Deus. Pastor Fábio, por gentileza. Eu pedi ao pastor Daniel que ele fizesse esta cobertura. Mas eu não quero me aprofundar neste texto. Eu estou abrindo apenas o leque, porque à tarde, ou ainda hoje pela manhã, outros vão dissertar. Agora eu quero pedir a um irmão irmão Sérgio, no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Eu quero pedir ao irmão para ler versículos 5 ao versículo 10. E quero que todos escutem atenciosamente. Deuteronômio 22, 5
ao de número 10. Ele botou uma cadeira aí. E todos dizem. É um texto de advertência bíblica para todos nós. Eu não quero dizer com isto que a coisa está a lavantuia na rie, como quadrilha. Mas quando nós abraçamos a fé, e quando nós iniciamos a nossa jornada espiritual, havia mais cuidado e nós exigíamos mais dos irmãos. Ninguém fazia o que queria, como hoje nós estamos vendo. Ninguém me censure, mas nós temos que dizer tudo o que se faz necessário dizer. Nós não vamos tirar a nata do leite. Nós vamos colocar leite com nata, com tudo. Obreiro tem que comer comida forte, para ter condição de ensinar também e exigir de quem é necessário exigir. Um dia desse eu cheguei numa igreja, estava uma irmã cantando no conjunto de calças compridas. Eu não disse nada, eu não estava na casa, não era o proprietário da casa, eu era apenas amigo do noivo. Que quem tem a noiva é o noivo. Eu quero que os irmãos interajam comigo, não fique calado não. Quem tem a noiva é o... Pronto. E o amigo do noivo se alegra com ele. Não deve se alegrar sozinho. Aí eu olhei assim, meu Deus, uma irmã cantando no grupo da igreja, de calças compridas. Uma irmã, eu digo, está fora. Não, mas é uma nova convertida. Não tem nada com isso, tem que ensinar ela. Estou certo? No dia que a senhora vier cantar, venha com a roupa peculiar ao sexo feminino. Porque senão a coisa vai ficando, como diz o carioca, diga comigo, avacalhada. Não pode ficar avacalhada, não. A igreja é coluna e firmeza da...
Eu tenho meus defeitos, tenho as minhas imperfeições, mas eu estou sendo trabalhado. E quem pode dizer amém? Quem está sendo trabalhado aqui? Estamos sendo trabalhados. Não chegamos ainda à perfeição, mas nós estamos sendo educados, estamos sendo ensinados, estamos sendo aperfeiçoados. Vamos para Deuteronômio 22:5. Quem me ajuda? Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. E quem pode dizer amém? Então nós temos que ensinar em casa às nossas filhas, aos nossos filhos, e mostrar a eles, está escrito aqui, ó, é abominação. Não pode, não deve. Tem que manter a vigilância e o cuidado. Porque nós estamos cuidando de uma geração que vai nos substituir amanhã. Eu não sou eterno. A minha alma é. Mas aqui nós estamos sendo trabalhados. Os irmãos lembram que nessa escola aqui, no dia da escola bíblica aqui, os pastores mais antigos estavam aqui. E uma boa parte deles já estão encerrando a carreira. Quando eu vou a Recife, eu olho na escola bíblica, eu não vejo mais aqueles pastores. Agora é tudo cabecinha preta. As cabeças brancas já. Eu já estou com medo, minha cabeça já está ficando branca. Outra cabeça branca. Outra cabeça branca. Deuteronômio 22:6. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Para que ensinar isso? Nós precisamos aprender. Digam assim comigo. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vamos ler Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que no princípio foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. Escrito.
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Um dia um pastor foi atacado pela tristeza. Os amigos fugiram. Os parentes não lhe visitavam mais. E ele não sabia o que fazer da vida. Tomou a Bíblia, colocou sobre o peito e apertou, e daqui um pouco lágrimas quentes começaram a descer dos seus olhos. E ele se sentiu confortado. A Escritura nos traz consolação. Pode o amigo, pode a esposa, pode os filhos, pode os parentes nos abandonar, mas a Escritura traz a nós consolação. Não chore, não desanimes. Eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Deuteronômio 22:7. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongues os dias. O 8. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito. Um parapeito. Para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Tinha que se fazer a casa e ter um parapeito para resguardar de alguém cair e morrer. A gente não tem mais este cuidado hoje. Antigamente as casas, elas eram conhecidas das pessoas que tinham recursos financeiros. As casas tinham beira e eira e beira. As casas tinham eira e beira. Hoje ninguém faz mais, quer nem saber disso. Mas está escrito. E nós precisamos voltar a ensinar. Você tem que fazer um parapeito na sua casa, de proteção, para os seus filhos não violar, para os seus filhos não viverem direto na internet, para os seus filhos continuarem lendo pelo menos a Bíblia um versículo por dia. Você tem que levar os filhos para o ciclo de oração infantil. Cadê o parapeito da sua casa? Não, meus filhos, eles fazem o que quiser aqui. Às vezes lá em casa, as minhas filhas, que por bondade de Deus, eu e a irmã Carmen, constituímos 4 filhos, 2 casais. Aí às vezes a minha filha veste uma roupa e diz: ei, vai tirar essa porcaria? Isso não é roupa de ir para a igreja não, rapaz. Mas isso aqui, meu pai, não é nada demais. É, você do jeito que está aí, você me representa quando alguém chegar lá, isso aqui é filha do pastor. É assim ou não é? Esse rapaz é filho do pastor. Não pode não, meu filho. Agora, depois que eu morrer, mas enquanto eu estiver batendo com as pestanas, não pode não. Estou certo?
Tô certo? Tô certo? Irmão, cadê o parapeito? Não, eu... Estou deixando a coisa correr frouxa. Olha, o livro da lei está sendo aberto nesta manhã. E nós vamos falar tudo o que está escrito, porque é para o nosso ensino. Deuteronômio 22:8. Quando edificares uma casa nova, Casa nova, não é casa velha não. farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de alguma maneira, cair dela. Você tem que ensinar a sua filha, tem que ensinar o seu filho, tem que ensinar a sua esposa. Minha velha, não pode não. Não, mas isso é besteira. Besteira não. Eu estou lhe ensinando. Aqui é o parapeito de proteção. Daqui mais uns anos, eu não vou ter a habilidade que estou tendo até agora. Vamos fazer um parapeito aqui. Vamos guardar a casa. Vamos guardar os nossos filhos. Vamos guardar os nossos parentes. Vamos guardar aqueles que entram aqui na nossa casa. Está dando para compreender? Está dando para entender? Tem que ter o parapeito, a proteção, o ensinamento. Senão a coisa vai ficar vulgarizada. E na linguagem do carioca, avacalhada. Os que moram debaixo do teto que eu moro, têm que se vestir direitinho, tá certo? Tá, não tem conversa não. Olhe, se eu chegar na casa de um irmão e ele me receber sem camisa, nunca mais eu vou na casa dele. Que é falta de respeito. Nós estamos aqui vestidos e revestidos. Olha aqui. Olha aqui, ó. Aí eu chego na casa de um irmão, Pai do Senhor, ele me recebe sem camisa. Tenha vergonha, rapaz. Glória! Não, pode não. Eu chego na casa dele, ele está enrolado com uma toalha, saiu do banheiro com uma toalha. Peraí, pastor, entre aí. Dê-se a respeito, rapaz. Cadê o parapeito? Cadê a proteção na casa? Vamos ler na carta aos Hebreus, capítulo 2. Ou é Hebreu 2 ou é Hebreu 3. Por gentileza, irmão Sérgio. Hoje eu vou tirar o seu couro, viu? Depois o pastor Hinaldo bota sal. Hebreus. Há o texto que fala da casa, cuja casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme. Hebreus capítulo 3, versículo
versículo 4, Hebreus 3 e 4. Escute aí, eu estou falando do parapeito, do muro de proteção. Porque toda casa é edificada por alguém. Alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Dá para dizer amém? Toda casa é edificada por alguém. Estes longos anos, alguém está trabalhando, edificando esta casa chamada Zé Carlos de Lima. E eu estou edificando outras casas também. E eu tenho que manter o parapeito, meu filho, isso aqui não dá certo. Minha filha, isso aqui não está certo. Minha esposa, isso aqui não convém, nós somos crentes. Quando o Evangelho entrou no Ceará, alguém foi falar com o padre Cícero Romão Batista. Disse: padre, chegou na cidade aqui um negócio chamado crente, o que é que o senhor diz? Aí ele olhou e disse: crente? Bem crente, crente. E quem pode dizer amém? Crente, bem crente, crente. Crente por dentro e crente por fora. A arca era betumada por dentro e por fora. Se a água entrasse na arca, ela afundava. Hebreus 3 e 6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. A confiança e a glória da esperança até o fim. Eu não quero saber do começo, não, eu quero ver é o fim. E a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Eu quero saber é o fim. E como terminou? Terminou, pai. Uma baderna, uma bagunça, um desmantelo, um desastre. Cristo está edificando a minha casa. Olha, no próximo mês nós estamos indo a São Paulo. O presidente da Convenção Geral, ele tem uma vara que de lá alcança a gente aqui na Paraíba. Eu não posso fazer o que eu quero, eu estou debaixo de ordem. Dá para dizer amém? Amém? Estou debaixo de ordem. Eu não posso praticar o que eu julgo que posso praticar. Estou debaixo de ordem, ele está me olhando de lá. E toda segunda-feira, ele liga e fica olhando o culto em João Pessoa. E um dia desse um irmão me disse: pastor, diga aos seus pastores que quando o senhor estiver falando, eles acompanhem a sua fala. Ele não fique lendo jornal, revista, lição da escola dominical, eles acompanham a sua fala. Quando o senhor der oferta, eles dê também 20 centavos, 50 centavos, 20 reais, 10 reais, 2 reais, mas dê, porque tem muitos que não dá. Dê glória agora, irmão. Eu estou sendo trabalhado. Eu estou sendo observado. Eu estou sendo ensinado. Eu estou fazendo o parapeito da minha casa.
Eu não quero que ninguém se machuque, que ninguém se acidente. Eu não quero que alguém perca a vida. Mas eu quero, juntos, entrarmos na glória celestial. Deuteronômio 22:9. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. E quem pode dizer amém? Esta semana eu estava aqui no púlpito e eu pedi permissão ao pastor e fui lá e falei com um irmão chamado Lindicélio. Eu disse, irmão, pastor Lindicélio, eu quero que o senhor arranje para mim 10 pés, 10 mudas de banana de cozinhar, daquela grande, desse tamanho assim, que chamam chifre de vaca. Eu quero daquela. Eu não quero desses catotinhas, não. Eu quero plantar, eu quero semear. Eu quero uma semente de qualidade. Os irmãos sabem que existe plantador de inhame. Só planta inhame. Outros só plantam maniva, que é para produzir macaxeira. Ninguém planta macaxeira, não. Planta maniva. Estou certo? Ninguém planta batata, não. Planta a rama da batata. Glória! Estou explicando. Não era permitido semear todo tipo de semente. Você tem que fazer seleção. Nós queremos crentes direitos, aprumados, certos, fiéis, temente a Deus, dizimistas. Dá para dar glória? Nós não queremos crente de todo tipo, não. E quando alguém é muito importante, vá para a igreja de camaleão. Aqui não. Aqui não. Aqui nós queremos de qualidade. Deuteronômio 22:10. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Com boi e com jumento dá problema. Os passos deles são diferentes. O boi e o jumento é. Não bote boi e jumento que não dá certo, não. E tem irmão que tem natureza de jumento. Você bota ele numa escala de trabalho, coloca outro com ele, aí ele vai sozinho para o culto. Aquele irmão vai com ele, mas ele não faz de conta. Ele ora, canta os hinos, faz a leitura, ele mesmo prega, dá os avisos e depois levanta a igreja, vamos para casa. Não leva mal não, mas é natureza de jumento. Hoje você vai passar aqui no cadinho de Deus e vai se aprumar. Boi é boi, jumento é jumento. Aí ele diz assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois de mim sou eu.
O meu companheiro está me ajudando. Salmos 32, versículo 9. Irmão Sérgio, Salmos 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que, senão, atirem a ti. Puxa o cabresto. Puxa o cabresto. Puxa o cabresto. Nessa manhã você vai puxar o cabresto. Ele vai aprender. Digam comigo, não lavrarás com boi e jumento juntos. Esse texto que li é um texto dotado de ensinamentos. E ensinamentos espirituais. O boi e o jumento possuem características diferentes. Digam assim: força, tamanho, ritmo e comportamento. Anote isso aí, viu? Força. A força do boi é diferente da força do jumento. Quando o boi se deita, ou o arado engalha num toco ou numa pedra, ele arrebenta tudo. O jumento não tem esta força. O jumento dispara em carreira. Anote isso aí: força, tamanho, ritmo e comportamento. O boi, você pode falar com ele, Baraúna, aí ele para. Aí ele. O jumento não. Aqui ele arrebenta tudo. E quando você quiser amansar um bezerro novo, bote junto com Baraúna. Baraúna são esses obreiros mais antigos, viu? Que o bezerro novo quer quebrar a carroça. Aí o boi velho, olha. Baraúna, aí ele para. E essa bezerrada nova, nós vamos amarrar junto com Baraúna, que é para eles aprenderem. Vamos dando glória. Vamos falando em línguas. Vamos profetizando. Vamos cantando hino espiritual. Se colocar um boi e um jumento, vai haver sofrimento, desequilíbrio e não vai haver produtividade no trabalho. Digam assim: o boi muge. Eu quero ouvir os irmãos: o boi muge. O jumento zurra.
Um mugido de um e o zurrar de outro é diferente. Eu não mandei me escalar com aquele irmão, eu não topo com ele. Você vai aprender a topar com ele. Dá para dar glória? Como é que ele vai melhorar se você não dá condição a ele? Tem gente que é um pé de guerra nas congregações. Aonde chega quer modificar. A primeira coisa que eu vou trocar esse tesoureiro. Não mexa nisso aí que vai dar problema para você. Eu vou trocar essa dirigente de círculo de oração. Não se meta com isso aí que vai dar problema para você. Quando você chegou, já encontrou ele, já encontrou ela, vá trabalhando com ele e com ela, com ela e com ele, com ele e com ela, com ela e com ele, com ele e com ela. Dá para dizer amém? Todo mundo quer ser tratado bem. Todo mundo quer o nosso apoio. Os irmãos vão me encontrar o texto bíblico que diz assim. Vamos ver se acham aí. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. Vamos ver se a gente acha. É no Evangelho segundo São Marcos. Em toda a igreja você vai encontrar pessoas doentes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Irmão Sérgio, por Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aonde você chegar, encontra gente doente. Irmão, eu cooperava muito aqui, eu ajudava muito, mas o pastor que passou por aqui foi uma desgraça. Eu estou só arquejando. Ele puxou meu tapete. Bota o tapete para ele pisar de novo. Meu querido, você vai pisar de novo aqui. Eu vou lhe ajudar, você é uma joia. Você é uma bênção. Aleluia. Na outra semana ele está sorrindo, a boca dele está aqui, ó. Ah, rapaz, Deus mandou para aqui um pastor, uma joia. Olha, eu fui apresentar um pastor numa cidade, apresentei, a igreja recebeu. Quando eu saí, que fui descendo, uma irmã de idade me chamou assim: o senhor vai deixar essa desgraça aqui, é? Eu disse: cuide dele, cuide dele, cuide dele, cuide dele, cuide dele, cuide dele, cuide dele. Ele está enfermo, ele está doente, ele está abatido. Ele está sem vigor, ele está morrendo. São Marcos, São Mateus 10 e 8, 10 e 8, a primeira parte, só a primeira parte. Curai os enfermos. Curai os, tem lepra, tem câncer, tem pressão alta, tem diabetes espiritual, você vai cuidar dele. Você vai dar remédio a ele.
Ele ainda tem resquícios da Covid-19. Você vai cuidar dele. Você vai cuidar dela. Ontem eu fiquei tão feliz, uma irmã de muita idade aqui desta igreja. Saiu do lugar dela e veio me cumprimentar. E me abraçar. Quando eu cheguei em casa, eu chorei de felicidade. Aleluia. 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 Um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Isso funciona, irmão, isso funciona. Olha quantas vezes em João Pessoa, o pastor olhava assim para a gente, ó. E lá, como é que vai? Aí o pessoal dizia, rapaz, o pastor, ele falou contigo, vice. Tu ganhasse a noite. Eu digo, estou feliz. Pastor Hinaldo é o pastor de mais tempo no ministério com a gente. Tem mais de 50 anos. Quando ele me abraça, eu fico feliz. Recebi um abraço por aquele homem. Aleluia. Quando o pastor Arquimedes me liga, ele diz, meu presidente, a boca vem aqui, ó, a minha. Glória! Eu já disse ao pastor Daniel, eu vou marcar um dia por semana ou por mês para falar com todos os missionários. Como vai, meu filho? Vou bem. A família vai bem. As crianças vai bem. E a obra vai bem. Deus te abençoe. A gente precisa disso. Não é boi e jumento encangado, não. É boi e jumento separado. Eu vinha para cá e disse, eu quero ligar para o pastor Geraldino, lá do outro lado. Mas eu quero ouvir a voz daquele pastor. Vez por outra eu digo, Dan, liga aí para o secretário adjunto do nosso presidente. Aí ele liga, como é que vai meus pastores? Pastor Zé Wellington. Como é que vai pastor do Wellington? Vão bem. Recomendações a eles e um abraço. Eu preciso disso. Eu sou humano. E eu preciso ouvir um alô. Como vai, Zé Carlos? Vai bem? Eu digo, vai, pastor. E a obra, eu digo, vai prosseguindo. E você, eu digo, lutando, vencendo e avançando. Deus te abençoe. Dá para dizer amém? Aleluia. Agora você pega um boi do pescoção grosso, bota junto com o jumento da... Oh, não dá certo não, irmão. Fica assim, ó, pendendo. E se for arar, ó, vai haver produtividade não. Mas nós queremos produtividade na lavoura. Deus vai soprar o vento. A chuva seródia vai cair. A chuva temporã vai cair. Olhe, se a gente colocar um boi e um jumento, essas alianças comprometerão nossa caminhada com Ele. O que é o jugo, pastor? O que é um jugo? Era uma peça de madeira colocada
sobre 2 animais para que trabalhassem juntos no campo. Procure um irmão que tenha a mesma qualidade do outro, que respeite o outro. Procure um irmão que considere o outro. Coloque eles 2 na escala, não coloque um boi e um jumento que não vai dar certo, não. Coloque não. Esse irmão, rapaz, é uma coisa terrível. Ou irmão encrenqueiro. Você já está vendo que ele tem natureza de jumento. Vamos ver se vocês me ajudam a encontrar. Quando Abraão foi oferecer o sacrifício, ele levou Isaac e 2 servos. Ele disse, eu vou com Isaac adorar e vocês 2 fiquem aqui tomando conta do jumento. Tem pessoa que só dá para tomar conta de jumento. Deixa ele tomando conta do jumento. Se você deixar ele, quando você viaja para João Pessoa, quando você voltar, a igreja está dividida. Ele só serve para guardar jumento. Se botar ele para cuidar de ovelha, ele vai dar trabalho. Vai dividir o rebanho. Gênesis 22 e versículo 5. Tenham paciência comigo, mas é isso mesmo. Não pode deixar todo mundo tomando conta da igreja enquanto você vai em uma viagem, não. Senão, quando você voltar, o campo está dividido. Tome conta do jumento, você só dá para tomar conta de jumento. É encrenqueiro, é fuxiqueiro, é falador. Você só presta para tomar conta de jumento. Pastor Vitor está me lembrando bem. Eu um dia não pude celebrar um casamento, aí pedi a um jumento. Aí o jumento foi celebrar o casamento. Quando o rapaz entrou com essa filmadora, ele disse, ei, tira essa desgraça daqui. A moça ficou assim, ó. Oh, aquilo é um documentário que se vai fazer de um casamento. Quando terminou o casamento, a moça foi para casa chorosa. Foi uma aflição tão grande para mim. Aí, passaram os meses, eu me encontrei com uma moça no comércio. Ela disse, mas pastor, lamento o senhor não ter de celebrar meu casamento, mas o senhor mandou um jumento. Tem gente que é mais santo do que todo mundo, mais direito do que todo mundo, mais puro do que todo mundo. Você só dá para tomar conta de jumento. Vamos ver se nós encontramos o texto que diz assim. Aquele que come, não julgue o que não come.
Quando chega a Semana Santa, lá em casa meu pessoal sabe que eu não como peixe. Mas eles comem. Romanos 14 e 13. Romanos 14 e 3. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. E quem pode dizer amém? Eu me lembro que um dia lá em João Pessoa, pastor Antônio disse: nós vamos ouvir uma palavra pelo pastor saudoso João Praxedes. Ele disse: olha, no mês do São João, ninguém faz canjica, nem cozinha milho, nem faz pamonha. Aí levantou-se um pastor de muita idade. Disse: ô irmão Antônio, é pecado comer canjica, comer milho, comer pamonha. Aí o pastor disse: está vendo? Ele está milindrado porque ele comeu. Eu descobri que ele comeu milho, canjica e pamonha. Olha aí. É só você ficar calado, rapaz. E coma a sua pamonha e a sua canjica e o seu milho e dê glória a Deus e vamos embora. Por gentileza, digam assim: e agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Libera as glórias de papai aí, irmão. Digam assim: o jugo representa a união, a aliança, sociedade, caminhada junta, compartilhamento de direção e propósito. Agora o jugo desigual. Recitem comigo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não, mas foi um conselho que ele me... Mas esse conselho não presta, rapaz. Você está vendo que isso não dá certo para você? Mas eu não achei que era nada demais. Você vai ver depois. Digam assim: toda ação provoca uma reação. Eu não tenho medo das minhas ações. Eu tenho medo das minhas reações. Como é que eu vou reagir? Eu tenho medo como eu vou reagir. Digam assim: não. E digam assim: não. O irmão foi ao outro e disse: rapaz, esta semana eu não consegui fechar o pagamento dos meus funcionários. Eu vim falar com você porque eu sei que você é gente fina e resolve para mim. Ele disse: para outra pessoa não. Quanto é? Ele disse: é R$1.000. Para outra pessoa não, mas para você, quando eu achar, eu lhe empresto.
Para outro não, mas para você, quando eu achar, eu lhe empresto. Está resolvido. Pronto. Mas se você disser não, digam assim a resposta branda. Digam assim, não é a palavra branda. A resposta branda desvia o furor. E a palavra dura suscita ira. Não! Não, é diferente. Aprenderam? Digam comigo, a resposta branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor. E a palavra dura suscita ira. Eu convidei um pastor para sair de uma cidade para outra. Eu tratei ele assim, meu amigo, eu estou lhe convidando para tal cidade. Não! Não é assim que se responde à nossa liderança. Estou certo? Tem que ter modo de saber tratar. Como foi que eu lhe tratei? Eu lhe tratei feito um jumento ou feito um boi? Você tem que saber, reconhecer. Passaram-se os dias e meses, ele voltou, disse, pastor, e aí? Aí Deus tomou um instrumento e o instrumento está aqui, viu? Não me fale mais nesse negócio. Disse para ele, disse, olha, está vendo aí? Só isso. Não foi eu nem quem falei. Deus foi e falou através do instrumento que está aqui. Aleluia. Não me fale mais neste negócio. Eu digo, olha para tu. A irmã ia passando num sítio, roupa vermelha, uma vaca botou em cima da irmã. A irmã pegou a Bíblia, fez assim, toma para tu. A vaca já caiu. Descabrefada. Toma para tu. Temos que aprender a respeitar a nossa liderança. Hoje sou eu, amanhã será você. Eu quero ser como um vaso. Quebre a minha vida. Eu quero ser Digam comigo, não lavrarás com o boi e com o jumento. Um grupo de irmãos vindos de Mamanguape, louvando a Deus. Irmão Jonas, diácono. Irmão Jonas, Oi. diácono. Por favor, por favor.
Saúdo a todos com a paz do Senhor.